pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao canal. E no nosso vídeo de hoje vou falar um pouquinho pra vocês sobre o anime Tokyo Ghoul. O mangá, que é escrito por Sui Ishida, começou a ser publicado em 2011. Em 2014 foi finalizado com apenas 14 volumes. O anime estreou em julho desse ano e conta com apenas 12 episódios por enquanto. Há rumores de uma futura segunda temporada, mas eu ainda não achei nada sobre quando ela vai acontecer. Provavelmente em 2015, na minha opinião. Sobre o que se trata o anime Tokyo Ghoul? A história do anime é basicamente essa. Kaneki é um menino normal e decide marcar um encontro com uma garota chamada Rise. Eles vão até a cafeteria Anteiko para ter esse encontro, afinal eles compartilham alguns interesses em comum, um deles é a literatura. Quando eles estão voltando para casa desse encontro, Kaneki é misteriosamente atacado por Rise, que revela ser na verdade um Ghoul. Então acontece um acidente, porque Rise começa a perseguir Kaneki e eles acabam tipo que num prédio sendo construído. Uma plataforma acaba caindo em cima de Rise e ela acaba que tipo se esplafitando lá no chão. Então chegam os médicos, a ambulância, a polícia, todo mundo, e o Kaneki tá quase morrendo. E para salvar a vida dele, os médicos transplantam os órgãos da Rise no Kaneki. É aí que acontece uma coisa estranha. Quando o Kaneki acorda, ele não é mais um humano, ele é metade humano e metade Ghoul. Explicando agora o que são Ghouls. Ghouls são criaturas que de aparência são iguais aos humanos, com apenas algumas diferenças. Quando eles sentem fome, a única coisa que satisfaz a sua fome é carne humana. Nenhum outro alimento como, sei lá, hambúrguer, batata frita, fruta, nenhum outro alimento é capaz de satisfazê-los. Se eles ficarem comendo apenas alimentos humanos, eles simplesmente morrem. Ou melhor, eles nem conseguem comer, porque tipo, você comer barro, você vai gostar de comer barro? Não, você vai provavelmente vomitar. Quando eles tentam comer comidas humanas sem estar acostumados, eles vomitam, porque é tipo horrível pra eles. Então eles têm que comer carne humana para se alimentar e sobreviver. Outra diferença entre eles e os humanos: quando eles ficam com fome, os olhos dele mudam de cor. Ao invés de ficar com a parte branca, ou fica negro, e onde as pessoas geralmente têm a cor do olho, que é azul, sei lá, verde, castanho, fica vermelho. Kaneki, como é metade Ghoul e metade humano, ele tem apenas um desses olhos. Outra coisa que os Ghouls têm são kagunis. O que são kagunis? As kagunis são células que são liberadas para fora do corpo. Isso não é explicado no anime, é explicado apenas no mangá. E quando essas células saem para fora do corpo, elas podem ficar duras pra caralho. E como que ocorre essas kagunis? Quando os Ghouls comem os humanos, eles estocam um tipo de célula chamada célula RC. E são essas células RC que são liberadas para fora do corpo para criar as prolongações que eles têm. Como são muito duras, não podem ser atravessadas por balas normais. E essas células podem endurecer ou ficar moles de acordo com a vontade dos Ghouls. Mas geralmente elas saem perfurando a pele, inclusive. As prolongações saem rasgando a pele e quando eles geralmente ficam excitados ou com fome ou até de maneira inconsciente. Existem 4 tipos de kagumis, dependendo do local de onde eles saem das costas. O tipo Ukako é aquele que sai da região dos ombros e se manifestam como penas e deixam os indivíduos mais ágeis. Ter uma kaguni mais resistente, até com traços metálicos, é um tipo de kaguni que se chama Koukaku e sai da região um pouco abaixo dos ombros, aqui mais ou menos. O tipo Rinkaku é o que sai da região das costas mesmo, aqui nessa região. E é o tipo tentáculos, por exemplo, sai vários dessa região e é considerado um meio termo, ele é forte e ao mesmo tempo ágil. E tem também o tipo Binkaku, que sai da região do cóccix e é como uma cauda. A Binkaku é a mais tipo balanceada delas. Aí tem diferenças entre elas, por exemplo, a primeira que sai da região dos ombros, ela faz o indivíduo se cansar mais rapidamente. A que sai da região das costas, que é a dos tentáculos, ela tem uma capacidade regenerativa melhor. Então tem vários pontos negativos e positivos em cada uma delas. E essas são as kagunis, que são o principal poder e meio de luta pelos quais os Ghouls capturam suas presas e lutam contra os humanos. Vamos falar um pouco mais da história. Então, depois que o Kaneki vira um Ghoul, ele acaba tipo sem saber o que fazer. Porque, tipo, pensa você comendo a vida inteira comida, agora você vai ter que, sei lá, comer humanos. Você não vai gostar disso, obviamente. Aí o que acontece com ele?
Algumas coisas acabam acontecendo e tal, mas basicamente ele acaba indo pro Anteiko, que é aquele café que ele tinha se encontrado com a Rise da outra vez. E ele descobre que nesse café é tipo, tem vários ghouls, o dono é um ghoul, todos os funcionários são ghouls, todos são ghouls que tentam viver com pessoas normais e são pacíficos, que é o melhor de tudo. Aí lá é explicado várias coisas pra ele, por exemplo, o único alimento humano que os ghouls conseguem... Alimento não, a única bebida humana que os ghouls conseguem ingerir é o café. Então ele acaba bebendo café, aprendendo várias outras coisas sobre ghouls e tal. Não quero entrar muito em detalhes para não dar muitos spoilers. Mas vou falar um pouco dos personagens agora. Tem o Kaneki, que é um menino de 19 anos que perdeu os pais. Não tem, tipo, nenhuma família, aparentemente, só uma irmã, mas que ele também nem mantém contato. Então ele morava sozinho quando acabou acontecendo o incidente. Ele é uma pessoa tímida e gentil, dá pra perceber isso. Ele é até meio molão, meio chorão às vezes. Mas eu gosto dele, ele é um protagonista legal que mais futuramente, nas próximas temporadas, se tiver, vai ter um desenvolvimento melhor. Temos a Touka, que é uma menina de 16 anos que, tipo, acaba conhecendo o Kaneki sem querer quando ele acabou de virar um ghoul. Então, tipo, eles acabam meio que se desentendendo, mas depois ele descobre que ela trabalha lá no Anteiko e acaba, tipo, meio que virando amigo dela, apesar dela ser uma pessoa meio estressada, meio brava às vezes. Tem a Rise, que é a mulher que teve os seus órgãos implantados no Kaneki. E essa Rise, ela era tipo super fodona. Ela era bem fodona na área dela, tipo, ela matava um monte de gente, ela era forte pra caramba. Então vocês já podem imaginar que como o Kaneki teve seus órgãos, os órgãos dela transplantados, ele vai virar uma pessoa bem forte também. Temos o Yoshimura, que é um velhinho dono do café, que eu achei ele bem fofinho no começo. Um cara bem simpático, legal, que tenta ajudar o Kaneki e os outros ghouls iniciantes, no caso. Tem o Nagashika, que é o melhor amigo do Kaneki, um cara que sempre ficou com ele a vida inteira, mas que não sabe que ele agora é um ghoul, e isso vai, tipo, ter uma relação com a história futuramente. Tem o Amon e o Mado, que são dois inspetores anti-ghouls que ficam na região do Kaneki, então dá pra imaginar que eles acabam entrando em conflito e eles são fodões. Tem o Nishiki, que é um ghoul que frequenta a mesma universidade de Kaneki e ele não fazia ideia de que esse cara era um ghoul até ele mesmo se tornar um ghoul. Tem vários personagens, mas os principais são Kaneki e Touka. Os antagonistas são o Mado e o Amon, que inicialmente entram em conflito com eles por serem inspetores, mas eles acabam entrando em conflito com outros ghouls também. Você também vai descobrir, conforme for assistindo o anime, que tem tipo uma organização ghoul contra os humanos, tipo, eles querem se rebelar e causar uma guerra e eles têm tipo muitos ghouls no exército. Enfim, essa é basicamente a história do anime. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque se eu for falar, eu vou falar um monte de spoiler, porque o anime só tem 12 episódios. Enfim, eu recomendo esse anime pra quem quer assistir um anime rapidinho, que tenha lutas e bastante sangue. Ah, eu esqueci de comentar sobre isso. O anime era pra ser bem sangrento, mas ele não é tão sangrento assim. Como assim? O mangá, tipo, tem sangue pra tudo quanto é lado, pedaço dos caras voando, gente comendo gente, é mó nojeira. Mas no anime eles meio que censuram isso. Como assim? Tem sangue? Tem? Você vê o sangue? Vê? Mas, por exemplo, quando tem as lutas, se ocorre alguma perfuração corporal, acaba não mostrando, fica meio que uma faixa brilhosa ou uma faixa em branco, que eu achei meio patética essa censura. Porque se o mangá é mó violento, por que eles vão censurar o anime, né? O anime não deixa de ser legal, continua tendo uma história interessante e que te prende. Então, se você gostou do que eu falei aqui do anime, procure assistir porque ele é muito legal. Inclusive, eu achei que ele é um dos melhores que saiu esse ano. Tá na minha lista dos top 5 animes do ano de 2014, com certeza. E é isso então, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Mas antes disso, não esqueça de conferir o site Otaku Store para comprar o seu produto de anime, suas camisetas, suas canecas, seus DVDs, seus colecionáveis. E se você quiser saber mais notícias sobre animes, acesse o site Notícias Anime Strike, que vai estar o link na descrição. Muito obrigado!